Eu gostaria de chamar agora as crianças aqui à frente para o pastor estar orando para elas, para que elas subam para o culto delas. Poderoso Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Ó Pai, colocamos diante do Senhor a vida dessas crianças, que são dádivas do Senhor, é recompensa, é presente do Senhor para a Tua igreja, para os pais, para a família, para este mundo, ó Pai, esse mundo em trevas. Mas essas crianças, elas são sal e luz neste mundo, Pai. Que a Tua mão seja para com elas. Que elas cresçam nos Teus caminhos em sabedoria e graça. Que os seus tutores, que os seus pais, ó Pai, assumam o compromisso de apresentar o Senhor a elas. Que possam falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua maravilha, falar de quem o Senhor é para cada uma delas. De modo que quando elas venham crescer, não venham jamais se desviar dos Teus caminhos. Que o Senhor dê muita graça para as professoras neste momento e que as crianças venham assimilar aquilo que será ensinado, ó Deus, à luz das Sagradas Escrituras para cada uma delas, ó Pai. Portanto, abençoa as crianças, suas respectivas famílias, bem como as professoras que estarão com elas agora. Deste modo nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Poderosa salvação.
Sauda, amada igreja, com a graça e paz do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor Deus, por este momento em Tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, enchendo nossos corações, Senhor, do Teu Espírito. Pai, eu te apresento os aniversariantes desta semana, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, ó Deus. Dando saúde, dando força, fortalecendo sua fé, fortalecendo sua família, Senhor Deus. Abençoa, prospera, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar com Tuas mãos poderosas sobre a vida deles, ó Deus. Fica conosco ainda neste momento, em nome de Jesus. Amém. Celestial, ainda em Sua presença, gostaríamos de te agradecer por mais uma semana finalizada e esta que se inicia entregar em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa abençoar os dízimos e ofertas que foram entradas aqui na Tua casa, que seja para a propagação do Teu reino, que venha abençoar, que venha poder multiplicar e assim ajudarmos aquelas pessoas que precisam, Senhor. Assim também expandindo o Teu ídolo e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, a gente também te apresenta os missionários que estão espalhados ao redor do mundo. Que o Senhor possa ser com cada um deles, onde quer que eles estejam, o que é que eles estejam fazendo, que eles saibam que sozinhos eles não estão, porque trabalhar na obra do Senhor não é vã, que eles estão fazendo o Teu ídolo e propagando a Tua palavra, e que, glória a Deus, pessoas estão ouvindo, e que através deles, outras pessoas vão também poder Te conhecer, e Te conhecendo também propagando cada vez mais. Assim
até que o Senhor venha. Senhor, em relação aos dízimos e ofertas, a gente agradece aquelas pessoas que puderam ajudar, mas também apresentamos aquelas pessoas que não puderam. O Senhor conhece o coração de cada uma das pessoas, o Senhor sabe do que elas precisam. Então, que o Senhor possa ajudar as pessoas que estão precisando de emprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego, as pessoas que estão precisando de algo que só o Senhor conhece no íntimo, que o Senhor também possa ser com elas, Senhor. Desde já a gente te agradece em nome de Jesus. Amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, no mesmo espírito de oração, Senhor, nós chegamos a Ti em temor, Pai, em tremor. Deus, desde já nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporciona, Deus, e também te pedirmos, Senhor, o Senhor que é o médico dos médicos, Senhor, Tu aquele que curou no passado, Senhor, e também cura no presente, Pai. Tu desse conhecimento, Senhor, aos médicos, Senhor, aos cientistas. Então nós te pedimos, Senhor, Tu quem nos criaste, nos formaste, Senhor, formaste nosso corpo, Tu conheces cada célula do nosso ser. Então te pedimos por aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, trazer a cura física, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Aqueles que estão sendo acometidos por alguma enfermidade, Senhor, te pedimos para que, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, as pessoas sejam curadas para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor, não seja fisicamente, mas seja espiritualmente, que o Senhor também possa estar trazendo a cura, Senhor, cura essa que é somente mediante a Tua graça, Pai, sobre nossas vidas. Então, aqueles que estão enfermos espiritualmente, Senhor, que o Senhor possa fazer com que a Tua graça transborde em seus corações, Senhor, trazendo então assim a cura que tanto precisa, Pai. Te apresentamos também, Senhor, os enlutados. Senhor, nós sabemos que nossa vida aqui nessa terra é um sopro, é breve, Senhor, e mesmo nós tendo conhecimento, Senhor, de que um dia, Senhor, iremos partir desse mundo, ainda nós sentimos saudade, Senhor, daqueles que partiram. Então nós te apresentamos todos que estão sofrendo, Senhor, com a perda de algum ente querido, com a perda de algum amigo, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que é o Consolador, possa consolar, Senhor, cada pessoa nesse momento que está enlutada, Pai. Dessa forma nós te oramos e desde já ainda nós queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco, Senhor, continue falando ao nosso coração. Use o Teu filho, o pastor Fernando, Senhor, que estará transmitindo a Tua palavra, que ele venha falar tão somente aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Deus. Então abre nossa mente para compreendermos as Tuas Sagradas Escrituras, abre nossos ouvidos para que nós possamos ouvir com atenção e abre o nosso coração para que nós possamos receber a Tua palavra de bom grado. E assim, Senhor, permitimos com que essa semente germine, dê frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Dessa forma te oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento iremos passar para a reflexão da palavra. Eu peço a todos que se esvaziem de todo mal, toda preocupação, toda ansiedade que muitos aqui têm, com certeza, nós temos, né? Que fique da porta para fora e que a partir desse momento o nosso coração se volte para a palavra, que Deus possa usar poderosamente nosso pastor e que ele transmita aquilo que ele desejar, ok? Muito obrigado. Queridos, sem mais delongas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14, 25 ao 35. Apenas sentados, com toda a reverência, apenas acompanhe a leitura. Lucas 14, do 25 ao 35. E eu vou fazer a leitura numa tradução conhecida como Nova Versão Transformadora. Por isso que talvez a tradução seja um pouco, as palavras sejam outras, né? Seja um pouco diferente da sua Bíblia, uma vez que essa tradução, apesar dela ser fidedigna, ela é uma tradução recente. E eu vou procurar seu objetivo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir,
não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que tem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Amados, em 21 de abril, eu preguei um texto semelhante a este, todavia foi citado em Lucas 9, bem como também no Evangelho de Marcos e de Mateus. Mas, mais uma vez, Deus colocou essa temática para tratarmos nesta noite. E a temática é o custo de ser discípulo de Cristo. Inclusive, nessa tradução aqui, o autor colocou o custo do discipulado. Mais do que nunca é importante. Eu digo isso porque incomoda muito o meu coração quando eu vejo muitos movimentos religiosos, muitos eventos, inclusive. Eu até estava comentando com alguns que muitas pessoas estão indo para o inferno achando que vão para o céu. Existe muita religiosidade, existe muito evento, mas poucos verdadeiramente se enquadram nesse custo que é necessário para que alguém realmente seja um cristão, para que alguém realmente seja um discípulo de Cristo. E Deus vai cobrar muito de cada líder religioso, cada um. Se negligenciarmos, querido, o custo do discípulo de Cristo. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam de texto assim, mas é palavra de Deus, a gente não pode rasgar, tirar da Bíblia, é palavra do Senhor. E no verso 25, perceba que ele diz que uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão. E aí o verso seguinte diz que já a resposta de Jesus foi que Jesus falou para ela. Então veja que, apesar das grandes multidões seguirem Jesus, eu sei que talvez alguns líderes ficariam felizes, né? Algumas pessoas, tudo que mais quer é ter a igreja lotada de pessoas, ter a igreja cheia, ou fazer um evento, né, na rua, numa quadra, e lotar, e ficar dizendo: eita, que agora foi bênção, né? Eita, que foi muita, né? O céu desceu agora, e tantas coisas. Mas quando eu vou ver a palavra, eu digo: será mesmo que o céu desceu? Porque o Jesus, quando nós olhamos o texto, ele não estava procurando aqueles que estavam seguindo apenas por curiosidade. Jesus não queria isso. Pessoas que eram atraídas apenas pelos milagres. Não era isso que Jesus estava procurando. Pessoas que estavam procurando Jesus, mas sem nenhum interesse profundo, interesse de coração. Jesus queria pessoas que realmente dariam a sua vida por Ele, que dariam a sua vida para segui-lo. Alguém que realmente dedicasse a sua vida a Ele. Então Jesus começou a fazer uma peneira no meio da multidão.
E agora ele apresenta alguns termos. E eu não posso negar que os termos a qual são exigidos para ser um discípulo de Jesus, eles são termos rigorosos. Então, às vezes o Senhor Jesus atraiu os homens a si, mas depois que eles começavam a segui-lo, não é? E em seguida Jesus o pendeirava. Jesus, em outro momento, ele disse: olha, as raposas têm suas casinhas, né? Tem os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir mesmo? Vocês têm certeza disso? Então perceba que Jesus não queria apenas multidão por ter muitos seguidores, como muitos fazem hoje, não é? Eu vejo muito comum, muitos pastores, líderes, eles abrem mão da Bíblia, eles não querem saber, contanto que a igreja lote, contanto que tenha muitas pessoas para seguir. Jesus não está fazendo isso. Jesus, de fato, mostra a exigência para que alguém seja o seu discípulo verdadeiramente. Então, no verso 26, Jesus já fala: se alguém que me segue amar o pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e depois ele ainda piora mais a situação, e até a própria vida, mais que a mim, não podem ser meu discípulo. Então, em outras traduções aí tem o termo de aborrecer, não é? Quem não aborrece os seus familiares. E alguém pode pensar: como assim? Porque Jesus ensinou, inclusive, a nós amarmos os nossos inimigos, inclusive, não é? Ou seja, o dom supremo, que é o amor. Então, claro que Jesus não está exigindo que nós viemos a odiar os membros da nossa família. Claro que não. Agora, amados irmãos, ao contrário, Jesus está usando aqui uma hipérbole, né? uma figura de linguagem, na verdade, para ensinar que ser seu discípulo significa amá-lo incomparavelmente a qualquer outra pessoa. Ou seja, todos os outros objetos de amor, na verdade, queridos irmãos, em comparação ao amor que você tem pelo Senhor, que deve ter pelo Senhor, é como se fosse um ódio. Mas o que Jesus está enfatizando é o amor a Ele, acima de qualquer coisa, inclusive acima até da sua própria vida, amados irmãos. Ou seja, nenhum laço familiar, nenhum, deve desviar um discípulo, queridos, do objetivo da senda de total obediência ao Senhor. Eu digo isso porque é muito comum nós escutarmos assim: o problema de fulano ou de fulana é a esposa, ou é o esposo, ou o problema é o pai, o problema é a mãe, por isso que está aí no mundo. Como assim? Quando nós não amamos o Senhor mais do que até as pessoas que você ama muito, como até aquele que é uma só carne com você, no caso uma esposa e um esposo, na verdade, não tem como ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Nem seu pai, nem a mãe, nem a esposa, nem irmãos, nada deve fazer com que alguém se desvie de uma vida de obediência ao Senhor, a Deus. E de fato, a parte mais difícil desse primeiro período de discipulado se acha até nas palavras que diz: e até mesmo a própria vida. Ou seja, o amor ao Senhor deve estar superior ao amor da nossa própria vida. Então, não se trata somente de amar menos os familiares, mas nós devemos, no sentido da comparação, da hipérbole, odiar também a nossa própria vida. Ou seja, explicando melhor, de maneira mais clara,
Nós não devemos mais viver uma vida egoísta. Não devemos mais agora viver com orgulho, não é? Ego inflado, jamais. Nós devemos agora viver uma vida cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da nossa vida, não sou mais eu. Tem até uma ilustração, existe até um folheto chamado As 4 Leis Espirituais, e eu quero enfatizar apenas um detalhe, que foi bem fidedigno nesse folheto, é que ele coloca em um dado momento um trono, e o homem sentado nesse trono. Então aquilo ali é um homem que não é discípulo de Jesus, é um homem sem Deus. Mas quando alguém passa a amar a Cristo Jesus, Cristo vem a ser o centro da sua vida, agora Cristo é que está no trono. E o homem, a figurinha de um homem, está ali subordinada a Cristo. Está logo abaixo, aos pés de Cristo. Cristo agora é o Senhor da sua vida. Por isso que, se alguém diz, alguém que se diz crente diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero, como eu quero, então não é um discípulo de Jesus. Porque quando é um discípulo de Jesus, a vida agora é de Jesus. Quem manda é Jesus. Quem nós devemos obedecer acima de qualquer outra coisa é Jesus. Acima até mesmo até das autoridades constituídas, né? Como disse Pedro ali, disse, importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens, lá em Atos, né? Você vê isso também. Então, a obediência ao Senhor está acima de qualquer coisa. Então, ser um discípulo de Jesus está condicionado a obedecer a Jesus, porque se assim não for, é uma tremenda incoerência, é uma inverdade. Então, Jesus, veja, em vez de perguntar como cada ação vai afetar-nos, na verdade nós devemos ter cuidado de avaliar como nossas ações afetará Cristo e a sua glória. Como nossas ações irá afetar o reino dos céus. Olha a seriedade do que é ser um discípulo. Muitas vezes as pessoas só pensam nela, abre aspas, na sua felicidade, se bem que é uma falsa felicidade, não tem como ter felicidade em desobediência a Deus, não é? Não tem como alguém ser feliz divorciado de uma vida obediente ao Senhor, ou melhor, divorciado de santidade. É impossível, não há felicidade sem santidade, não há felicidade sem obediência ao Senhor, é impossível, não tem como. Então, quando nós olhamos as palavras do Salvador, são palavras absolutas, é Cristo que está dizendo, é palavras do Senhor Jesus, a qual Lucas, de modo muito fidedigno, nos deu esse privilégio de termos conhecimento hoje. Ele narrou isso, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, tanto é que ele não foi um testemunho ocular, mas foi inspirado por Deus, para assim trazer essa palavra para cada um de nós hoje. Então, as considerações de conforto, as considerações de segurança pessoal, até mesmo a nossa segurança pessoal, devem ser subordinadas à grande tarefa de glorificar a Cristo, de fazê-lo, o nome de Jesus, ser conhecido. Tem tudo a ver com missões, não é? Glorificar a Cristo é a nossa ambição, é o sentido da nossa vida. Fazê-lo o seu nome conhecido. Todas as nossas ações devem ter isso em mente, isso em vista. Todas as ações. Claro que nós falhamos, somos falhos. Muitas vezes deixamos sim a desejar. Não vamos conseguir agradar a todo mundo, por mais que você se esforce. Porém, o objetivo com a nossa vida, o objetivo com nossas ações, queridos, é agradar ao Senhor, é glorificar a Deus. Não se trata de nós, de mim, de você, se trata de Jesus, a qual é a razão da nossa vida. Então, não há meio termos. Ele disse que se não amarmos de coração, mais que a nossa família, e mais que a nossa própria vida, não poderemos ser seus discípulos. Não há meio termos. O verso 27, ele enfatiza a mesma coisa que está lá no capítulo 9 também. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz. Quando nós olhamos para a cruz remete a quê? Remete a um instrumento de tortura, a cruz.
A cruz, queridos irmãos, você vê o que? Um implemento de morte violenta. Então, o que representa então para cada um de nós? Representa renúncia total, renúncia aos nossos direitos, renúncia à nossa própria vida por amor de Cristo, por amor do reino de Deus. Então, ser cristão, de fato, é morrer mesmo, é morte. Morrer para o mundo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criação. Então, é morrer mesmo, é renúncia. Então, quando você olha para a cruz, quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele diz, pague o preço. Muitos, inclusive, em obediência a Jesus, eles encontram a morte física. E eles vão diretos, porque o corpo ele não vive sem a alma, mas a alma vive sem o corpo. E eles vão direto, imediatamente, para a presença do Senhor. Consciente, não existe o sono da alma, não tem isso na Bíblia, não é bíblico isso. Mas ele está lá consciente com o Senhor. Como disse Paulo, morrer está com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós vimos isso também na história, não posso dizer que é uma parábola, porque cita até o nome, né? Lázaro, né? O rico e Lázaro. Vimos também Apocalipse, né? Os mártires ali, os santos que morreram por amor do Evangelho, consciente, louvando, clamando ao Senhor, estão direto na presença do Senhor, não é? Então, mas renúncia do nosso eu, da nossa vontade, de tantas e tantas coisas. Por quê? Quando você conhece Jesus, quando você foi atraído por Jesus, quando você aceitou ser um discípulo de Jesus, ali agora não se trata mais de satisfazer o seu ego, o seu eu. Trata-se de renúncia. Está vendo? Porque é que muitos pregadores não falam sobre isso, ou porque muitas igrejas estão lotadas, justamente porque as pessoas preferem massagear o ego do povo. Mas a palavra de Deus diz, renuncie, tome a sua cruz, morra, não é? Morra para viver, perder para ganhar. O Evangelho é assim, é paradoxal mesmo, mas é assim a palavra do Senhor, porque nada se compara, queridos irmãos, nada se compara à graça de Jesus, ao sacrifício de Cristo na cruz, para nos salvar, sabe de quê? De uma condenação eterna. Muita gente está brincando de ser crente, não tem noção, não tem ideia que o preço que Jesus pagou naquele instrumento de tortura, numa cruz, seu sangue derramado, ele sendo Deus, se faz carne, né, foi torturado pelos romanos, eles eram muito cruéis mesmo, não é? Foi chicoteado, um pedaço de osso e pedra e tanta coisa ali que deixava os ossos à mostra, foi muita dor, e ele sendo Deus, se passar por tudo isso, por amor, para salvar aqueles que um dia pela fé iriam crer nele como seu único suficiente Salvador. Só que isso exige uma renúncia, existe morte mesmo, morrer para o mundo. Então não se trata mais da minha vontade, mas a vontade do Senhor. Essa sim é que deve prevalecer sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, sobre a vida do discípulo. O verso 27 diz, se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo, não pode. Então ele ensinou que um verdadeiro discípulo deve tomar a sua própria cruz, e assim em seguida, segui-lo, ser um cristão, ser um discípulo de Jesus. E a cruz é uma cena de opróbrio, sofrimento, solidão, e até mesmo morte escolhida voluntariamente pela causa de Cristo. Quantos e quantos estão em países que são fechados ao Evangelho? Fechados. Por exemplo, você vê a Europa. A Europa ela abriu totalmente as suas fronteiras, inclusive ao islamismo, né, aos muçulmanos, abriu. Mas vá você em qualquer país dominado pelo islamismo,
Aí já é missões mundiais, né? Vá você falar de Jesus, para você ver. Vá você pregar o evangelho. Nunca me esqueci, uma missionária do Egito. Ela disse que o Brasil ainda tem um certo carisma por ser um país do futebol. Por isso, quando a descobriu que ela chamava as pessoas para comer uma pizza na sua casa. E cada semana ela chamava de uma pizzaria diferente para não dar muita bobeira, né? Para não deixar suspeita. Porque se alguém descobrisse, ia denunciar. E o Egito é dominado pelo islamismo, pelos muçulmanos. Então, aí descobriram. E aí um belo dia, a abordaram na rua com a roupa que tinha no corpo. Colocaram num carro. E levaram para o aeroporto e a deportaram. Do jeito que estava. Sem se despedir, sem pegar seus pertences. Nada. Colocaram e a despediram. E ela disse, olha, eu só não desapareci, não fui mais uma desaparecida. Eu creio que é porque eu sou uma brasileira. Ainda temos ainda um certo carisma, um país de futebol, um país acolhedor. Mas se ela fosse de outra nacionalidade, talvez não iria acontecer o mesmo. Então, meus amados irmãos, mas quantos e quantos missionários eles não vão para locais perigosos, locais insalubres, que coloca a sua vida em risco, seja porque é perigoso pregar o evangelho e alguém pode tirar a sua vida, ou seja porque pode pegar uma enfermidade, uma patologia, uma doença mortal, mas eles vão. Isso sim é um verdadeiro discípulo. Queridos irmãos, se nós resolvermos sermos fiéis a Cristo Jesus, nós vamos nos deparar com o mesmo tipo de oposição satânica que o Filho de Deus teve. Nossa, Jesus nos preparou para isso. Ele disse, se fizeram isso comigo, se me perseguiram, quanto mais vocês. Então, temos que estar preparados para isso. Então, isso é a cruz. O discípulo deve vir após Cristo, diz a palavra do Senhor. Isso quer dizer que ele deve viver o tipo de vida que Cristo viveu. Então, nós que dizemos que somos crentes, que somos cristãos, será que nós estamos vivendo o tipo de vida que o Senhor Jesus viveu? É uma reflexão, precisamos pensar. Então, isso quer dizer que devemos viver como Cristo, ou seja, como foi que ele viveu? Uma vida de renúncia, uma vida de humilhação, uma vida de perseguição, uma vida de opróbrio. Inclusive foi lido hoje também, uma vida de tentação. Jesus foi tentado. Uma vida de contradição dos pecadores contra si mesmo. Quando nós pregamos o evangelho aqui, a maioria é crente, é congregado, é membro de igreja, é tranquilo demais. E quando você vai estar num ambiente que ninguém ali é crente, todo mundo é do mundo, é uma vida de contradição. Mas Jesus viveu essa vida. No meio do mundo, no meio daqueles religiosos, políticos que eram os saduceus, os fariseus, que quando você lê o Evangelho de João, você vê as páginas, vou usar uma figura de linguagem, né? Destilam ódio contra Jesus, o tempo todo procurando o meio de como matar Jesus, como, né? Querendo apedrejá-lo, pegarem pedras e procurando uma armadilha, né? Procurando fazer ali coisas absurdas. Jesus, que certa feita ressuscitou o seu amigo Lázaro, já estava as autoridades religiosas, os políticos ali, dizendo, opa, isso aqui vai dar certo para a gente não, porque Jesus vai ficar muito conhecido, então vamos matar Lázaro também. Olha como eles eram, conspirando a morte de Lázaro. Quem vem para a escola, ou melhor, quem vem para o culto de doutrina está aprendendo isso, né? Então, queridos, assim deve ser a nossa vida: renúncia, humilhação, perseguição, opróbrio, tentação e contradição dos pecadores contra si mesmo. Versículo 28 ao 30, aqui Jesus começa a usar aqui algumas figuras também, né? Alguns exemplos aqui, algumas ilustrações. Ilustração, irmão Yuri. O senhor que é ilustrador também, né? Um ótimo ilustrador para a glória de Deus. Então Jesus usa algumas ilustrações para enfatizar, primeiramente, a necessidade de calcular o custo antes de começar a segui-lo. E
que é, pastor? Quer seguir Jesus? Calcule o custo, para ver se você está disposto a realmente seguir. Não adianta, queridos, olha, aquele evangelho, que o pessoal fica o tempo todo passando a mão na cabeça, né? Ah, o soldado ferido, né? O pessoal fala até culto soldado ferido. Ah, não sei o quê, e tal, coitadinho, não sei o quê, visita 1 milhão de vezes. Queridos, desculpa, mas isso não é evangelho. Não é. Inclusive, na minha experiência enquanto pastor, as pessoas que eu mais dediquei energia, que eu mais visitei, que eu mais fiz tudo, são as pessoas que estão longe da igreja de Jesus. Percebe isso? Alguém certa feita falou assim, e eu não consegui refutá-lo biblicamente, teologicamente, disse o seguinte: veja a história lá do filho pródigo, que eu sempre conto que é, na verdade, a história do pai e 2 filhos perdidos. Aí veja que o filho pródigo foi embora. E o pai foi atrás? Não. Por que ele não foi atrás? Porque o filho, queridos, ele não se perdeu como a ovelha perdida, né? O filho, deliberadamente, ele disse: eu não quero mais estar na casa do pai. Deliberadamente. Pediu sua herança, que equivale a dizer: eu quero que o senhor morra, porque o pai estava vivo. Principalmente na questão oriental, né? Na cultura ali oriental, é desejar que o pai morra. Mas esse aí é outro sermão, né? E foi embora. Mas aí um dia foi que ele caiu em si, porque ele estava fora de si, e deliberadamente, mais uma vez, ele voltou para casa. Mas não tem isso de ficar alisando. É pregar o evangelho. Só o Espírito Santo convence. Olha, o evangelho é esse, você quer? Essa é a palavra de Deus. Foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Seja muito bem-vindo, né? Família de Cristo. A todos quanto receberam, dê-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É o Senhor que convence. Alguém já disse: aquilo que um homem convence, qualquer outro vai e desconvence. Qualquer outro. Quando eu olho o apóstolo Paulo, as cartas paulinas, aí tem alguns que eram crentes, bem fervorosos, de repente saíram, se desviaram. O que é que diz a palavra? Ele estava entre nós. Estava lá na igreja, era membro, tal. Estava entre nós, mas não era um dos nossos. Pode acontecer isso? E como pode, queridos? Como pode? Em outro exemplo, Jesus fala do joio e do trigo. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, que foram tocados pelo Espírito Santo de Jesus, eles não vão correr de uma igreja bíblica para uma igreja antibíblica, né? Para a igreja mundana. Ele vai querer mais e mais e mais palavra de Deus, cada vez mais. Ele vai se apegar cada vez mais ao Senhor e ter fome, sede da palavra de Deus, porque eles vão querer a verdade que liberta, a verdade que transforma. Aqueles que foram tocados, iluminados pelo Santo Espírito de Deus, esses sim vão querer o Senhor e vão se tornar um discípulo do Senhor. Então, ele assemelhou a vida cristã nessa ilustração a um projeto de construção e depois a um combate. Então, calcular os custos é algo importante antes de empreender qualquer projeto sério, né? Tem que calcular, saber a despesa. Vai ter condição? Vamos pagar como? Você não pode dizer: Deus proverá, depois a gente vê. Queridos, não é recomendável. Eu sei que eu já dei aula de empreendedorismo e eu às vezes escutava alguns relatos, né? A pessoa disse: não, pastor, não tinha nada, eu fiz isso e acabou. Eu tinha um carro velho, eu vendi, comprei uns tecidos para vender, comecei e deu certo, hoje eu estou rico. Já teve pessoas assim. Mas o que tem de gente que não tinha nada e piorou mais ainda a situação é a maioria. Tanto que você vai, um órgão como o Sebrae, por exemplo, ele diz: tem um plano de negócio, faça. A maioria, quando começa a fazer, já desiste. Não quer fazer o planejamento, não quer fazer todos os passos que é necessário, não quer fazer, quem é administrador sabe, né? Não quer fazer análise de SWOT, não quer fazer planejamento estratégico, não quer nada, eu quero só botar a cara e fazer. A palavra de Deus diz que não é bem assim. Você precisa calcular. Então aqui, queridos irmãos, ele cita o exemplo de uma torre. Então primeiro ele assenta-se, ele calcula a despesa, vê se tem meio para concluir, então
prossegue, uma torre. Por quê? Caso contrário, o que é que vai acontecer? O alicerce vai ser lançado, o serviço vai parar e os espectadores vão zombar dele. Olha para aí, começou e não terminou. É o que diz as Sagradas Escrituras. Este homem começou a construir e não pode acabar. Assim também é com os discípulos. Eles devem calcular o custo primeiro. Se realmente querem entregar a sua vida de todo o coração a Jesus, querem entregar de todo o coração, o que Jesus está dizendo é, não tem meio termo. Não pode ficar em cima do muro. Aí eu nunca esqueci, eu li em algum lugar. Por quê? Porque o muro tem dono. O muro é do diabo. Então, não tem. Não é? Ou está com Cristo ou não está. Não tem meio termo. É o que mostra as Sagradas Escrituras. Então ele calcula. Caso contrário, eles podem começar, como alguém já falou, uma grande labareda de glória. Não é? E, sei lá, até consagrada, tantas e tantas coisas podem acontecer, a pastor, a diácono, pode até acontecer isso, né? Mas depois vai frustrar-se, definhar-se. E se isso acontecer, o que vai acontecer? Os espectadores vão zombar dele. Não é? Os espectadores zombarão, porque começou bem e terminou sem glória. Olha para aí, eu estava na igreja, estava pregando, cantando, fazendo e acontecendo. Olha para aí como está. É sobre isso que Jesus está falando. É o custo do discipulado. É o preço que tem que ser pago. Se temos qualquer coisa que nos impede de obedecer a Deus, pode ter até uma coisa nobre, é minha mãe, é meu pai, é meu esposo, é minha esposa, passou a ser seu Deus, passou a ser um ídolo para você. Não tem desculpa, é ídolo, é o seu Deus. E é um Deus que não tem poder para lhe salvar. É um Deus que vai te deixar ansioso, morrendo de ansiedade, você vai ficar desesperado. Ídolos menores faz isso. Ou melhor, qualquer ídolo, né? Qualquer coisa que não seja Deus é muito pequeno para você se apoiar. Você vai ficar assim, com ansiedade e depressão. Porque você se apoiou no ídolo. Alguém que não é Deus. Alguém que está lhe impedindo de obedecer ao Senhor, de obedecer a Deus, de ser um discípulo do Senhor, queridos irmãos. E o mundo tem somente desprezo para cristãos assim indiferentes. O mundo tem desprezo para aqueles que não são verdadeiramente o discípulo de Jesus. Verso 31 e 32. O que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército, de 10 mil poderia derrotar o de 20 mil. Ele vai avaliar o rei indo para combater contra as forças numericamente superiores. Ele deve considerar, com muito cuidado, a capacidade de derrotar o inimigo. Então ele tem perfeita consciência de que ou a campanha será bem sucedida, ou ele terá que se render. Terá que ir até lá e dizer, vamos conversar, porque realmente não dá. Vamos ter que resolver. Então não há meio termos. E agora o versículo 33, provavelmente o versículo menos popular da Bíblia inteira, que diz assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Já pensou? Eu quero aceitar Jesus como seu Salvador. Ok, abra mão de tudo que possui. Abra mão da sua vida. Você abre mão por Jesus? Você vai ser subordinado a Jesus? Já pensou? As pessoas preferem Filipenses 4,13, fora do contexto, naturalmente. Não, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso tudo. Um texto totalmente fora do contexto, Porque Paulo está dizendo ali que sabe sofrer, sabe passar fome. Sei também, está bem quando eu tenho alguma coisa, mas eu posso tudo porque, independente das circunstâncias, em Cristo, Ele me fortalece. Eu preciso só dele. Ele é tudo o que eu preciso. Então é diferente do que os coaches pregam, Posso todas as coisas, Nunca mais eu vi, mas quando eu era adolescente eu via muito nos carros, O pessoal comprava um carro novo, botava atrás, posso todas as coisas, aquele que fortalece. Querido, não que Deus não dê, Claro. Tudo que nós temos, na verdade, vem de quem? Vem do Senhor. Ele é dono de toda a prata, todo o ouro.
O ar que nós respiramos, é Deus quem dá, não é? Deus quem dá. Eu fico estudando anatomia, fisiologia humana, e eu digo, meu Deus, glórias a Ti. Eu fico maravilhado. Toda aquela coisa incrível. É Deus que sustenta, Deus que criou, não é? Deus que controla tudo. Eu fico estudando ali distribuição eletrônica, né? Os elétrons, química. Digo, meu Deus, glórias a Ti. É só Deus. Deus que tem o domínio de tudo, o controle de tudo. Ele é todo poderoso. Quando eu olho para os astros, glórias a Deus, que perfeição. Tudo é do Senhor, querido. Agora, utilizar a palavra de Deus fora do contexto para alimentar o nosso ego, o nosso eu, jamais alguém deve fazer isso. Jamais. Então, o verso 33, ele declara explicitamente que todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não se pode fugir do significado das palavras de Jesus, jamais. Então elas não dizem que uma pessoa deve ser disposta a renunciar. Não, ela diz que a pessoa, na verdade, ela deve renunciar tudo. Não é ser disposta, é renunciar tudo. Quando nós aceitamos Jesus, morreu. Jesus, minha vida é tua. Que nem alguém quando questionou Agostinho. Agostinho sou eu. Eu sei quem é você. Mas eu não sou mais eu. Acabou-se. Eu sou de Jesus, eu morri, eu sou uma nova criatura. Jesus me transformou. Então muda tudo, queridos irmãos. A pessoa tem que renunciar a tudo. Jesus reconheceu que o trabalho, ele nunca seria feito realmente de outra maneira, sem que homens, sem que mulheres o estimassem, o amassem acima de qualquer coisa. Se não amar Jesus acima de qualquer coisa, não serve. Não serve para ser discípulo de Jesus. Jesus tem que estar acima de qualquer coisa. É o que diz as Sagradas Escrituras. Então a gente deve refletir, queridos. Já estou concluindo. Temos que refletir. Quem ou o que está impedindo de você ter uma vida de obediência a Jesus? Quem está impedindo de você servir a Deus com afinco? Quem está impedindo de você desfrutar do serviço cristão? Porque servir a Cristo é desfrutar, é algo maravilhoso. Como alguém já disse, é um privilégio. É um privilégio. Alguns anos atrás tinha um idoso aqui na igreja, que ele gostava muito de servir. Ele dizia, é um privilégio. Carinhosamente, né? É um privilégio servir a Jesus. Um teólogo chamado Charles Riley, ou Riley, enfim, ele disse assim: o homem que faz bem para si é o que abre mão de tudo pela causa de Cristo. Ele faz o melhor dos benefícios. Leva a cruz por alguns anos nesse mundo, e no mundo vindouro tem a vida eterna. Olha o segredo, vida eterna. O problema é que as pessoas estão vivendo só o aqui e agora, preocupado com tantas coisas nesse mundo caído, né? Preocupado com políticas, como se Deus não tivesse no controle de tudo. Toda autoridade é dada por Deus, pode ser quem for. Pode ser quem for. Mas que você não goste. Eu descanso em Deus, porque eu sei que Ele tem o controle de tudo. De tudo. Eu sei que alguém já disse, não, Deus não vota. Isso não impede de Deus ter o controle de tudo. Não impede. E se Ele quiser nos disciplinar, Ele vai. Não é? Queridos irmãos, e ainda, ele observa que, na verdade, aquele que ama Jesus, ele obtém as melhores possessões. Ele olha para o alto, ele olha para o eterno. Ele leva as suas riquezas para o além-túmulo. Todo o dinheiro que você tem, suas ações, seus imóveis, tudo, não tem como. Alguém já disse, caixão não tem gaveta. Não leva, não leva. Agora, tudo aquilo que você se dedicar a Cristo nesse mundo, aí você vai levar para toda a eternidade. Toda a eternidade. Queridos irmãos, o verso 34 ao 35
ele usa a imagem do sal, né? E sal é a imagem, é a figura de representa um discípulo. E há algo saudável, há algo louvável numa pessoa que tem uma vida dedicada e sacrificada ao Senhor. Uma vida onde ele é rico em graça aqui e é rico em glória no porvir. Que bênção, né? Mas, quando nós olhamos, vemos o sal que se torna insípido. Como pode? Esse sal refinado, que inclusive faz muito mal, né? O refinado, né? Não o sal natural, né? Sem passar por aquele processo todo. Mas o sal refinado, claro que não tem como. Ele passou tanto processo químico, né? Que ele não tem como ficar ruim, perder ali o sabor. Mas o sal lá nos tempos de Jesus, lá no Oriente, não era assim não. Ele não era puro não, tinha mistura com outras coisas. E podia ser que ficasse algo de impuro ali no receptáculo onde ele estava. Ele era misturado de várias formas e ali tem impureza. Então, era possível que o sal viesse a ser estragado se ficasse resíduos ali no receptáculo. Mas esse sal, então, ele tinha que ser descartado. Ele não servia nem para adubar a terra, como diz aqui a palavra de Deus, não é? Então, não serve nem para o solo, nem para adubo, diz na minha tradução, no verso 35. Então, o que é que nós podemos aprender também com isso? Meus amados irmãos, sal sem sabor se torna objeto de desprezo e julgamento. Assim é muitos que um dia experimentou de estar na comunhão com a igreja, experimentou estar com os irmãos, mas nunca verdadeiramente nasceu de novo, nunca verdadeiramente foi um discípulo de Jesus. Hoje ele é desprezado pelo próprio mundo, pelos próprios homens. Ele não tem sabor, ele é um objeto de desprezo, é um objeto de julgamento, é uma vergonha total. Os homens, perceba que diz que os homens jogam fora. Os homens, não fala nem que é Deus, não é? Ele diz que os homens, pode ler na sua tradução, eles jogam fora. Ou seja, os homens pisam no seu testemunho. É alguém que começou a construir e não foi capaz de terminar. Por isso que tem outro texto que diz: aquele que põe a mão no arado, ele não pode mais olhar para trás. Não pode. Não pode. Queridos, agora se uma pessoa está disposta a seguir a Jesus, qualquer que seja o custo, ele deve ouvir e seguir Jesus. A palavra de Deus diz no último verso: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ou seja, nem todos terão vontade de ouvir. Nem todos. Por quê? Porque os termos são severos. Mas pastor, o senhor não quer que eu seja um crente, não? Quero, agora de verdade. Os termos são severos. É o custo do discipulado. É o preço para seguir a Jesus. Um teólogo chamado Henry Drummond, ele falou: a taxa de matrícula para o reino do céu é grátis. Já a assinatura anual é tudo. É tudo que possuímos. É tudo que nós somos. O outro grande teólogo, reformador, João Calvino, certa feita ele falou: eu deixei tudo por Cristo. E o que eu achei? Eu achei tudo em Cristo. Glória a Deus por isso. Portanto, queridos, faça uma análise da sua vida. Sou mesmo discípulo de Cristo? Amo mais ao Senhor do que a minha mulher, do que meu marido, do que minha irmã, do que minha mãe, do que meu irmão? Amo mais ao Senhor? Amo mais a Cristo do que a minha própria vida? Abandonei o Senhor por alguém? Abandonei o Senhor por causa de algo mundano, algo carnal, um emprego, um trabalho, o que for. Eu tive que negar o nome de Jesus, foi. Eu tive que abandonar Jesus. Abandonei o Senhor. Se assim foi, arrependa-se. E em nome de Jesus, volte-se para o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. A irmã Ana Paula está por aí? Tá.
irmão Gilberto, ou renova-me, ou voltar ao primeiro amor, né? E eu que não sei se tem para botar aí, Yuri. Eu queria que, enquanto os irmãos louvassem, pudéssemos louvar de pé este corinho que os irmãos estarão entoando neste instante. Porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita tanto, necessita mais de ti. Necessita tanto, necessita mais de ti. Glória a Deus. Vamos orar, mas que você possa renovar o seu compromisso com Deus. Você faça a sua oração também para o Senhor. Você teve tempo para refletir durante todo o culto. Inclusive passou um pouquinho do horário, mas eu tive que passar a palavra de Deus. Então, você precisa tomar uma decisão. E não tem meio termo, ou é sim ou é não. Tome essa decisão e fale para o Senhor nesse instante. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Tua palavra que nos confronta, mas é o teu amor sendo demonstrado. O Senhor Deus enviou Jesus ao mundo para morrer, para nos salvar, morrer em nosso lugar, Pai, para que pudéssemos ter vida eterna, certeza de salvação, Senhor, para nos livrar, ó Deus, da condenação eterna, para nos livrar, Senhor Deus, da condenação a qual nós merecíamos. Ó Jesus, muito obrigado. Pai, Tu conheces cada coração. Sonda-nos, ó Pai, sonda os nossos corações, que possamos ser esse discípulo que o Senhor Jesus chama, que o Senhor Jesus recruta, que possamos ser esse discípulo
que ama ao Senhor acima de qualquer coisa, Pai, acima da nossa própria vida. Nós ouvimos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, ó Deus, confirmou em nossos corações, que possamos então viver de modo coerente, viver sim, ó Deus, para o louvor da Tua glória, que possamos ouvir, ó Deus, a Tua voz. Ó Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as vezes, ó Deus, que nós negamos o Teu nome, todas as vezes, ó Deus, que o nosso testemunho não foi o testemunho de um discípulo de Cristo. Nos perdoa, e que a partir de agora, a partir de já, de agora por diante, nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor, e nós estaremos andando em novidade de vida. E desde já te agradecemos pelo Teu perdão, ó Deus. Muito obrigado. Ó Deus, que o Senhor, à luz da Tua soberania, possa ouvir as orações que foram feitas nesse lugar. Oração de cura física, oração, ó Deus, da cura espiritual, oração para restauração de casamento, restauração dos lares, restauração de famílias, ó Deus, restauração, ó Pai, de vidas que estavam vivendo em ansiedade, vivendo em uma tristeza profunda, vivendo sem propósito. Ó Deus, ouve as orações que foram feitas neste lugar. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, onde nós teremos a oportunidade, ó Deus, de pagar o preço, o custo de sermos Teus discípulos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai. Tudo isso nós te suplicamos, desde já agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho, queridos. O irmão Giliardi vai dar alguns avisos e depois nós concluímos somente com a bênção apostólica.